Bianca, eu e a Jaqueline Sá vamos apresentar o nosso trabalho de práticas pedagógicas. Para apresentar esse trabalho, nós vamos fazer uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Vamos lá? No nosso primeiro passo, nós vamos organizar os dados em uma tabela de distribuição simples. E como vocês podem ver, os critérios são estes, né? Homem e mulher, dentre aprovado, reprovado, evadido. E a nossa tabela organizada, a gente pode ver esses valores aqui numerados, tá bom? No nosso segundo passo, a gente vai fazer um gráfico de acordo com esses valores que a gente pegou. E para a gente obter esses números que estão aí, a gente utilizou aquela básica regrinha de 3, bem simples mesmo, que todos nós já conhecemos. Agora vamos para a análise quantitativa. O primeiro passo é a gente escolher duas disciplinas. E as matérias que eu e a minha colega escolhemos foram as disciplinas de português e ciências biológicas. No nosso segundo passo, como vocês podem ver, a gente organizou esses números em rol. Portanto, esses são os números que foram organizados. Aqui a gente pode ver o limite superior menos o limite inferior. O limite superior aqui no nosso cálculo é o 88 e o inferior é o 0. Portanto, o cálculo dessa amplitude total no total dá 88. Aqui, na letra B, a gente vai calcular o número de classe usando a fórmula de log e substituindo o n, que é o número da população, pelo número 49, que é o número que a gente está utilizando para o cálculo. Colocando esses números na calculadora e fazendo os devidos cálculos do log, a gente encontra o número 6,57. Lembrando que temos sempre que arredondar o resultado para cima, para obtermos um número exato. Logo, o resultado passará para 7. Aqui, na letra C, a gente calculou a amplitude de classe. E fazendo os cálculos, a gente encontra o número 12,57, arredondando para cima, a gente encontra o número 13. Agora vamos para o rol de biologia. Aqui o rol de biologia vocês podem ver os números organizados também. Na letra A, a gente calcula novamente a amplitude total. E aqui nós vemos que o limite superior é o número 95 e o limite inferior é o número 0. Portanto, esse cálculo dá 95. Aqui na letra B, para calcular o número de classe, a gente vai usar novamente aquela fórmula de log, substituir, e fazendo os cálculos, a gente encontra o número 5,6,57. Arredondando para cima, como sempre fazemos, encontramos o número 7. E aqui na letra C, para calcular a amplitude de classe, a gente, fazendo os cálculos, encontramos o número 13,57, arredondando para cima, novamente, encontramos o número 14. O rol é aquela tabelinha cheia de númerozinhos, com um monte de número. E a tabela de dados agrupados serve para a gente diminuir aquela quantidade de números e colocar ela menorzinha aqui. E então, para fazer isso, a gente tem que pegar primeiro o primeiro número do rol e o primeiro número da amplitude de classe. Aqui, como vocês podem observar, o primeiro número do rol é o 0 e o primeiro número da amplitude de classe é o 13. E aí, para poder obter os outros números, a gente soma mais 3. 13 mais 13, 26. 26 mais 13, 39. 39 mais 13, 32. E assim por diante. E no de biologia, a tabela de distribuição, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar esses números e vai ir somando para obter os dados, tá bom, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, seguindo com o que a Maria Bianca estava dizendo, agora eu vou falar sobre o passo 7, que foi pedido para calcular a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência acumulada, o ponto médio
e também a frequência relativa acumulada. Bom, para calcular a frequência absoluta, é apenas olhar na tabela de Halls os meus dados brutos. Aqui na tabela de Sturges, como vocês podem ver, de 0 a 13, eu vou olhar na tabela de Hall. Quantos zeros tem? E lá tem 5 zeros e nenhum outro número tem. E assim eu vou fazer com o restante. Na minha frequência relativa, é apenas eu pegar a minha frequência absoluta, dividir por 49 e depois multiplicar por 100 e eu vou ter meu resultado. Na minha frequência acumulada, eu vou apenas somar a minha frequência absoluta. Como aqui vocês podem ver, na tabela de português, eu fui somando minha frequência absoluta, 5, 6, 8, 22, 39, 49. No meu ponto médio é bem simples, é apenas pegar meus dados brutos, somar e depois dividir por 2. Na minha frequência relativa acumulada, é apenas eu somar a minha frequência relativa. Em biologia é a mesma coisa, não muda nada. A minha frequência absoluta, a minha frequência relativa, o meu ponto médio não muda. No passo oitavo, foi pedido para calcular a minha média, moda e mediana. Para calcular a minha média é bem simples também. É apenas pegar a minha frequência absoluta e multiplicar pelo valor do meu ponto médio. Para moda, primeiro eu tenho que achar a minha classe modal. Como vocês podem ver aqui na tabela, a minha classe que mais se repete é a de 17, como vocês podem ver na frequência absoluta. Então, a minha classe é 65 ao 78, 17. Depois, é só apenas jogar na fórmula que eu vou obter meus resultados. Lembrando que meu delta 1 é o valor anterior e meu delta 2 é o meu valor posterior. E é só jogar na fórmula. Agora, minha mediana, primeiro eu tenho que dividir N sobre 2. N é a minha população. Depois que eu achar o meu N sobre 2, eu vou olhar na minha tabela de Sturgeon para encontrar o meu intervalo de mediana. Aqui na tabela de português, a minha classe mediana é o 65 ao 78. Depois disso, é apenas jogar na fórmula e seguir nos passos. Para a média de biologia é a mesma coisa. A moda também é a mesma e a mediana também. Agora, para determinar as separatrizes, eu primeiro tenho que achar meu percentil de 4, que é pegar o meu valor do 40% de percentil, multiplicar por 49, que é a minha população, e depois dividir por 100. Após isso, eu vou achar o meu valor 19,6. E eu vou olhar na minha tabela de Sturgeon o meu número superior. Aqui em português, o meu número superior ao 19,6 que eu vou achar é o 22. Depois é apenas jogar na fórmula. Com o percentil 7, 9 é a mesma coisa. Em biologia, o meu percentil de 4, 7 também é a mesma coisa. Primeiro eu tenho que achar a minha população, o meu I vezes N dividido por 100. Bom, no meu próximo décimo, foi pedido para calcular o meu coeficiente, as minhas taxas e meu índice. Para calcular o meu coeficiente nos aprovados, tem que pegar o número de alunos e dividir pelo número final de matrículas. Para calcular o meu coeficiente de reprovados, eu tenho que pegar meu número de reprovados e dividir pelo número total de reprovados. Agora, para fazer o cálculo do coeficiente dos evadidos, eu tenho que pegar meu número de evadidos e dividir pelo número inicial de matrículas. Bom, agora para calcular as minhas taxas, eu tenho que pegar meus resultados do coeficiente e multiplicar por 100. E o índice é pegar minha matrícula inicial e dividir pelo número de professores, que é 54 dividido por 6, que vai dar 9. O passo 11º foi pedido para calcular a variância, o desvio padrão, a variância relativa e o coeficiente de variância. Bom, o primeiro passo é você achar a sua média. A minha média em português foi 61,94. Com esse valor, você vai subtrair pelo seu ponto médio e fazer
padrão, desculpa. Agora, para calcular a minha variância, eu vou pegar todos esses valores do desvio padrão, essa diferença, e vou levar ao quadrado. Agora, para minha variância relativa, eu vou pegar o valor da minha variância e dividir pela minha média ao quadrado. Já o coeficiente de variação, eu vou pegar o meu valor do desvio padrão e dividir pelo meu ponto médio. Em biologia é a mesma coisa. Calcular, primeiro tem que achar a média e depois fazer os cálculos. Foi pedido no 12º para determinar se a amostra é homogênea ou heterogênea. E o meu valor do desvio padrão foi alto, então é heterogênea. Bom, aqui foi pedido para apresentar os gráficos, os resultados obtidos. E como vocês podem ver na tabela, são esses aí. Esse também é a mesma coisa, um foi de português e o outro de biologia.